Seu Mano Moelzinho na voz, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem, galera? Hoje é um dia muito importante pra mim, porque é o primeiro vídeo longo do canal Moelzinho FG, galera. Já aproveitando que eu tô falando do meu canal, e se inscreve aí, mano. Deixa o like, né, mano? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, mano, pra você receber todos os vídeos novos, galera. Bom, galera, hoje aí, como está aí no título, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa querida e amada seleção brasileira, né, galera? A amarelinha. Bom, como vocês sabem, a nossa querida e amada seleção não está passando pelos seus melhores momentos da vida, né? Tá mal das pernas, agora aí com o Ancelotti talvez as coisas melhorem um pouco, tal, não sei o que. Mas, galera, hoje a gente tá aqui pra conversar. E eu dividi esse vídeo aqui, galera, em alguns tópicos. Tópico 1, jogos e resultados. A gente vai conversar sobre os jogos do Brasil, né, com o Ancelotti, o resultado desses jogos com o Brasil com o Ancelotti, se teve alguma evolução ou se não teve evolução nenhuma. Aproveitando que a gente tá falando sobre evolução, o tópico 2 é exatamente sobre isso. O Brasil evoluiu? O Brasil regrediu? Como é que tá funcionando esse negócio daí, galera? O Brasil tá a mesma coisa? É isso que a gente vai ver no tópico 2. Tópico 3, minha convocação e escalação para a querida e amada Copa do Mundo, né, galera? Falta menos de um ano pra Copa do Mundo, né? Tá todo mundo ansioso pros feriados da Copa do Mundo e tal, né? Porque não tem nenhum outro evento futebolístico que tenha isso, né? Só a Copa do Mundo proporcionar isto. E o tópico 4 e último tópico é: o Brasil tem chance na Copa do Mundo? É isso que eu vou responder nesse vídeo. Então, sem mais delongas, simbora! Bom, galera, o Brasil do Ancelotti teve no total 8 jogos, sendo que alguns deles foram na data FIFA. Na real, todos foram na data FIFA. Eu quis dizer que alguns foram nas eliminatórias, outros não. Para ser mais específico, 4 para cada, né? 4 foram para as eliminatórias, 4 não foram para as eliminatórias. Desses 8 jogos, o Brasil saiu vitorioso em 4 deles, saiu com um empate em 2 deles e saiu derrotado em 2 também. Foram 14 gols marcados e 14 gols sofridos. Você vê isso, né? Por 14 gols em 8 jogos. Nossa, tem a evolução, né, galera? Só que a melhor seleção que a gente enfrentou é o Senegal. Pois é, aí você vê, né, como é que tá o nível dos nossos adversários. Bom, recentemente também aconteceu uma coisinha aí, né? A gente empatou com a Tunísia, né? A gente acabou empatando com a Tunísia num jogo péssimo do Brasil. Foi um jogo horroroso do Brasil. Eu acho que foi um dos piores jogos da seleção brasileira. Acho que foi até pior que o jogo do Japão. Assim, não foi pior que o jogo da Bolívia. Só que eu não considero muito o jogo da Bolívia, né? Porque altitude e tal. E agora eu gostaria de fazer um questionamento pra vocês. Se fosse qualquer outro técnico, Fernando Diniz, Dorival, a gente estaria satisfeito com o resultado? Ou a gente tá passando pano porque é o Ancelotti? Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que a gente tá passando um pouco de pano porque é o Ancelotti. Porque, cara, eu realmente não tô vendo ninguém falar sobre isso. Realmente não tô vendo ninguém falar que, assim, os resultados do Ancelotti não são o que a gente esperava. Ah, o que você quer dizer com isso? Você não esperava que o Brasil ia tomar uma virada pro Japão. Você não esperava que o Brasil ia empatar com a Tunísia. Você mesmo não esperava que o Brasil ia perder pra Bolívia. Mesmo, ninguém esperava isso. Mas aconteceu. Aproveitando, vamos pro tópico 2. O Brasil evoluiu em questão, assim, jogo jogado? Eu acho que sim. Galera, esses 2 tópicos são meio que o mesmo tópico, né? Porque os dois falam de evolução, de jogos. E assim,
jogo jogado, dá pra ver uma evolução bem grande. Dá pra ver que o Brasil tá bem treinado, que o Brasil tá melhor do que antes. Tá, galera? Então, assim, em questão de treino, assim, questão de jogo, o Brasil evoluiu sim. Em questão de resultado, não. O Brasil não evoluiu. Pra ter uma noção, nesses 8 jogos, o Ancelotti nunca conseguiu vencer todos os jogos da data FIFA. Tá? Nunca conseguiu. E assim, cara, é meio preocupante. Porque o Brasil não teve meio que assim, um jogo de verdade mesmo. O que eu quero dizer com jogo de verdade? Enfrentar um adversário difícil. O que eu quero dizer com isso? Uma França, Portugal, Argentina. Tudo bem que provavelmente quase que a Copa do Mundo inteira, se o Brasil chegar na final e for campeão, vai enfrentar uma seleção tipo Senegal ou a Tunísia. Só que se o Brasil quer ser campeão, não vai enfrentar o Equador na final. Vai enfrentar França, Portugal, Espanha, Holanda, Argentina, etc. Então, assim, se o Brasil não consegue vencer da Tunísia, como é que a gente espera que o Brasil consiga vencer de uma seleção grande? Não espera. E eu sei que 80% das pessoas perderam a fé na seleção brasileira e falam: a seleção brasileira é ruim, a geração é fraca. E sendo bem sincero mesmo, isso é mentira. Nossa, já ia falar que era verdade, mas não, isso é mentira. Essa aqui é uma geração muito boa. E eu quero mostrar isso na minha escalação para a Copa do Mundo. Então, bora para esse tópico 3, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Bom, galera, aqui estamos com a escalação. Bom, eu escolhi essa escalação aqui com 3 zagueiros, 2 volantes, né, e 4 lá na frente, né, um meio armador, por motivos. Como a gente já tá careca de saber, o nosso pior setor, mas o pior mesmo é a lateral. Então, assim, claro, temos uns laterais bons, Paulo Henrique, Douglas Santos, que é um ótimo fazedor de arroz e feijão, Wesley. Só que assim, um Wesley da vida não chega perto de um Marquinhos e um Gabriel Magalhães. Pode até chegar, mas não é do mesmo nível. Então, porque eu pensei, vamos jogar com 3 zagueiros, né? Já que a gente não deve pra ninguém na zaga, vamos jogar com os 3 zagueiros, que são ótimos 3 zagueiros. São 3 zagueiros muito bons. E quais são esses 3 zagueiros? Gabriel Magalhães, Marquinhos, Éder Militão e o Alisson no gol. Sério mesmo, cara. Se você olha para esse setor defensivo e fala que tá ruim, eu acho melhor você rever seus conceitos de eu sei de futebol. No meio de campo, ou na volância, a gente tem Casimiro e Bruno Guimarães. Os dois já estão mais que confirmados na Copa, já assim, certeza absoluta, só não vai se quebrar uma perna, né? Então, assim, essa dupla deu muito certo com o Ancelotti. E assim, eu espero que na Copa do Mundo dê certo também. E eu vou deixar pra falar desse meio atacante um pouquinho mais pra frente. Porque na ponta direita, a figurinha carimbada, Estevão vai pra Copa. Isso todo mundo já sabe. O Estevão, que já tem 5 gols pela seleção, mais 3. E ele empata com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, que tá desde 2019 na seleção, tem 8 gols. E o Rodrigo não, ó. E o Estevão, que não tá nem há 2 anos na seleção, tá faltando 3 gols pra empatar com o Vinícius Júnior. Eu acho que eu fui até muito generoso, porque o Estevão não tá na seleção há talvez nem 1 ano. Eu acho que o Estevão não tá na seleção nem há 1 ano. Aí você vê como é que o Estevão é um ponto fora da curva. E na ponta esquerda, né, a gente tá falando dele, o Vinícius Júnior. Apesar do Vinícius Júnior não ser o cara que faz gols, quando a seleção tá ruim, ele tá ruim também. Quando a seleção tá muito bem, ele tá bem. Então, assim, eu considero ele um pouco Maria vai com as outras, mais do que deveria.
Mas, né, a gente sabe do talento dele, a gente sabe da habilidade dele. Ele vai pra Copa. E aqui eu jogaria com 2 atacantes. João Pedro e o Rodrigo. Pra mim, cara, eu acho que essa dupla de ataque tá boa. Aproveitando de falar em dupla de ataque, vamos falar do meio atacante. Aqui eu tenho 2 opções. Neymar ou Rafinha. Bom, eu sei que vai gerar muita polêmica falar de Neymar em Copa do Mundo. Porque o Neymar vive um dos piores momentos da sua carreira. Entendeu? Tudo bem que ontem, né, que eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira, ontem fez um gol contra o Mirassol. Beleza. Só que não é o Neymar que a gente queria, não é o Neymar hipotético. Não é o Neymar que a gente desejava. Só que sério mesmo. Você vê a seleção empatando com a Tunísia e você acha que se o Neymar tivesse lá, se o Neymar tivesse lá, a gente continuaria empatando? Porque eu não acho. Primeiramente que eu tenho quase certeza absoluta que o Neymar faria o gol com aqueles 2 pênaltis lá. E o Neymar, cara, é um toque de genialidade. Tudo bem que ele talvez não tenha mais aquela... Talvez não, ele não vai ter mais aquela agilidade, não vai ter aquele drible. Só que, cara, ele ainda é um gênio. Você vê ali um jogo do Santos, você vê, cara, que ele acerta uns passes que são assim... Caraca, velho. Eu não vi esse passe, mesmo mostrando na televisão. E o cara lá que tá no campo, tem 3 em volta dele, conseguiu ver. Então assim, cara, eu acho que o Neymar, mesmo que seja pra ficar no banco, assim, pra entrar no segundo tempo, tem que estar na seleção. Porque eu acho que ele é o último gênio da seleção. Desde Ronaldinho Gaúcho, sabe? Desde Kaká, desde Ronaldo Fenômeno, a gente não tem um gênio. Não é só o Neymar mesmo. Mas é um gênio que a gente sabe não tá nos melhores momentos da carreira. Tá relativamente novo. Tem 33 anos. E assim, você ter 33 anos e tá capengando pro Mirassol, tá ligado? Você que ficou em 3º lugar no melhor do mundo 2 vezes, disputando com Messi e Cristiano Ronaldo, fez gol em final de Champions, tá capengando pra fazer gol do Mirassol, cara. É, mano, tá osso. Não tá muito legal, não. Aproveitando que a gente tá falando dessa escalação, vamos falar de convocação. Bom, como vocês podem ver, essa aí seria a minha convocação hoje. Alisson, Ederson, Hugo Souza. Por que eu levaria o Hugo Souza? Né? Eu acho que esse aqui é o único questionamento que a gente tem no gol, né? Alisson e Ederson já são unanimidade. Mas por que o Hugo Souza? O Alisson, que seria meu goleiro titular, não sabe pegar pênalti. Ele não é pegador de pênalti. O Ederson um pouco, mas acho que desses 3 o Hugo Souza que mais é pegador de pênalti. Então assim, o Hugo Souza nem entraria na Copa, num jogo da Copa, a não ser que tivesse nas penalidades. Porque ele é um bom pegador de pênalti. Não diria nem ótimo, mas acho que um bom pegador de pênalti. E assim, o Bento não é pegador de pênalti. Aliás, um momento ruim na Arábia Saudita. O Brasão tá em boa fase, mas não é tão pegador de pênalti assim. E tem o Léo Jardim, que tá em boa fase também, só que não é pegador de pênalti. Então eu acho que desses aqui, o Hugo Souza não é ruim e é pegador de pênalti. Tudo bem, teve umas falhas ali contra o jogo do Japão, mas eu acho que o pessoal exagerou um pouco na hora de falar do Hugo Souza. Não sei se ele foi tão mal assim, porque se fosse só aquela falha dele, o jogo terminaria 2-1, o Brasil sairia vencedor e ninguém tava falando praticamente nada. Zagueiros: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e Alexandro. Antes da gente conversar aqui, os nomes não estão em ordem alfabética. Léo Ortiz, eu acho que desses aqui é o nome mais contestado. O Léo Ortiz é um zagueiro excelente. Não tá jogando agora, tá machucado. Provavelmente nem vai jogar a final da Libertadores, eu acho. Mas é um zagueiro muito bom. É um zagueiro muito bom. Pra mim, ele
o Alexandre do Lille ficaria no banco. Mas assim, uma opção para entrar no terceiro jogo da fase de grupos, tendendo umas 16 avos de final, né, que nova fase da Copa do Mundo, não é ruim não. Caso um desses zagueiros, assim, tipo assim, o Éder Militão lesionou, você ter o Léo Ortiz no banco e o Alexandre do Lille, que tá, não é lá essas coisas, mas jogou muito bem na seleção, reserva de luxo. Reserva de luxo. Reserva de luxo. A seleção não pode reclamar na zaga, porque o zagueiro que não falta. E ainda tem alguns zagueiros de fora aí, como por exemplo o Bremer. Bremer, que pra mim é um zagueiro muito bom. Léo Pereira, também bom zagueiro. Então é a zaga que o Brasil não pode reclamar. Laterais: Wesley, Paulo Henrique, Douglas Santos e Alexandre. Pra mim nenhum deles seria titular, ia ficar tudo comer bom. Mas, né, só pra dizer que a gente não levou laterais, tá, os laterais não ia tudo comer bom. A não ser num terceiro jogo aí que a gente fosse jogar, sei lá, no 4-4-2 ou no 4-3-3, sei lá, alguma coisa assim. Meio de campo: Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Andréas Pereira, Felipe Coutinho e Neymar. Eu acho que os mais contestados aqui é Felipe Coutinho e Neymar. O Neymar não tá numa boa fase, o Felipe Coutinho até está. O Vasco não está, mas o Felipe Coutinho sim. Tá pegando um pouco mal isso, né, porque o Vasco, né, perdeu 4 jogos seguidos, mas o Felipe Coutinho não tá tão mal assim não. O Felipe Coutinho veio numa boa fase, né, já era pra ter sido testado na seleção dessas data FIFAs, não foi. E aí no que todo mundo tava querendo saber, né, ataque: Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, João Pedro, Vitor Roque e Gabriel Martinelli. Não levaria Antony. Também não levaria Caio Jorge, que tá num bom momento. E se assim, você quiser levar o Caio Jorge no lugar do Pedro ou no lugar do Vitor Roque, eu até entendo. Mas caramba, cara, você ter hoje o Vitor Roque na fase que tá e não querer levar ele pra Copa, eu acho um absurdo. Porque o que o Vitor Roque tá jogando ultimamente é brincadeira. Rafinha, né? Temporada passada destruindo, essa temporada tá lesionado, mas começou bem. Vinícius Júnior, né? Eu acho que nem precisa falar. Rodrigo também, nem precisa falar. Estevão, simplesmente incrível na seleção que ele tá fazendo na seleção. João Pedro, ótimo centroavante. Pedro, mesma coisa. Mas eu ainda acho que o Pedro tem um pouco mais de técnica que o João Pedro. Só que eu prefiro o João Pedro, apesar de eu ser flamenguista. Vitor Roque, momento iluminado no Palmeiras. Gabriel Martinelli, atualmente reserva no Arsenal. Só que nas vezes que ele foi pra seleção, não me decepcionou. Pelo contrário, me agradou. Agora olha pra essa convocação e vê se você consegue falar que a seleção é ruim. Olha pra aquela escalação que eu mostrei pra vocês e vê se vocês conseguem falar: essa seleção é ruim. E aí já vamos responder o tópico 4. A seleção tem chance na Copa do Mundo? Sim. E tem muita chance. Talvez não tanto quanto Portugal, Espanha, França e Argentina. Mas assim, se o Brasil quisesse usar essa escalação que eu mostrei pra vocês, caraca, velho, eu acho que o Brasil iria longe. Porque assim, o maior problema da seleção brasileira nessas últimas Copas do Mundo foi a zaga, né? Aconteceu isso contra a Croácia, contra a Alemanha, né? Que o Giga, né? 7-1, contra a Bélgica, lá em 2006, 2010. Assim, óbvio que todo gol é uma falha da zaga, né? Que não conseguiu, né, fazer com que não acontecesse o gol. Só que os gols que o Brasil tomou foram falhas gigantescas na zaga. Não foi tipo um tic-tac, o time vai tocando a bola, o Toni Kroos acha um passe genial lá no zagueiro, lá no atacante lá na frente, pô, fez o gol. Não é um bicão de fora da área no ângulo, não. É tudo Roberto Carlos. Eu não sei se é Roberto Carlos, mas acho que é Roberto Carlos lá. Acertou no meio, um cruzamento nas costas dele, pum, gol. Não é uma seleção tomar 7 gols da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil numa semifinal. Não é deixar o Lukaku, né,
e livre, um corredor livre. Dá o passe pro De Bruyne, chuta aquela bomba no cantinho. 4 minutos. Foi o que precisou pro nosso sonho 2022 ser adiado. E se em 4 minutos o Brasil conseguiu ser eliminado, quem dirá em 45? Né? Principalmente agora que a gente tá vivendo um momento tão sensível. Claro que 94, 2002, o Brasil também estava passando por momentos conturbados. Só que não é como se agora fosse acontecer um milagre para o Brasil chegar na final. Principalmente agora que tem mais uma fase. Lógico que a probabilidade agora de você pegar uma seleção ruim é muito grande. Mas, assim, o Brasil empatou com a Tunísia. Se pegar um Senegal, novamente, uma Dinamarca, uma Colômbia, como é que vai ser isso? Quando pegar uma Argentina. A gente sabe o que aconteceu da última vez que a gente pegou a Argentina. A gente sabe muito bem. Da última vez, numa Copa do Mundo que a gente pegou a Croácia, todo mundo achava, pô, o Brasil vai atropelar. 2-0 Brasil, 3-0 Brasil, 4-1 Brasil. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então assim, o Brasil tem chance nessa Copa do Mundo? Tem, porque o time do Brasil é muito bom. É uma ótima seleção. Não é uma seleção apenas boa, não é uma seleção ruim, mas também não é uma seleção excelente, seleção perfeita, é uma seleção muito boa. O problema é que a gente não consegue jogar bola. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil. O Brasil não tem uma identidade. E com o Ancelotti está mudando. O Ancelotti está dando uma identidade nova para a seleção brasileira. E é o que tá me dando esperança para a Copa do Mundo de 2026. Que eu realmente acredito que talvez o Brasil vença. Bem talvez. Mas não custa sonhar. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deu um trabalho do caramba pra fazer esse vídeo. Tive que regravar esse vídeo umas 8 vezes. Aí, não, deu muito trabalho, galera. Então, se você puder deixar o like, se puder se inscrever no canal, eu agradeço muito. Valeu é difícil. Valeu, falou, fui!